Bom, gente, bom dia. A ideia aqui desse vídeo é tentar explicar para vocês algumas especificações de telescópios para que vocês possam escolher melhor o telescópio que vocês querem adquirir para observar alguma coisa que vocês tenham interesse. Isso é equivalente a você entender no automóvel para que serve você saber qual é a potência, para que serve o ABS, qual é o tamanho do bagageiro, esse tipo de coisa, né? Então a ideia aqui é você pode fazer essa analogia que os telescópios são como veículos. Então você tem de vários tipos. Você tem telescópios que servem para vários usos diferentes. Você tem alguns que podem ser usados para muitas coisas, tem outros que podem ser usados para coisas específicas que são mais eficientes e assim por diante, né? Então vamos tentar começar explicando para vocês, e aqui a ideia vai ser tirar alguns mitos que aparecem muito pela internet, ou às vezes algumas concepções equivocadas que as pessoas têm, até por confusão que fazem com fotografia, né? Bom, vamos começar dizendo aqui as principais características de um telescópio. Bom, a característica mais importante de um telescópio é o diâmetro da objetiva. O telescópio ele pode ser refletor com espelho ou pode ser com lentes, tá certo? Os telescópios com lentes eles são muito caros. Os telescópios com espelhos são muito mais baratos, e não é por outra razão que os grandes telescópios do mundo, né, eles são todos com espelhos. Os últimos telescópios com lentes de maior porte foram construídos até 1900 e pouquinho. Então, isso não quer dizer que você não consiga fazer instrumentos refratores muito pequenos, muito baratos, que são esses que vendem por aí, né? De 50, 60 milímetros, que é coisa para criança mesmo, observar a lua e tal, as estrelas, né? Ou alguém que está realmente começando, é muito leigo, né? Bom, então o primeiro ponto aqui é a primeira coisa que você tem que fazer quando você vê um telescópio é dizer o seguinte: qual é o diâmetro dele? Essa é a coisa mais importante. Qualquer outra observação ela é menos relevante, a não ser que você tenha em mente alguma aplicação específica, tá certo? Então, a segunda informação importante é a distância focal. O que é a distância focal? A distância focal é algo parecido com isso aqui, ó. Eu tenho a luz que vem, né, do espaço aqui, tá certo? Tem a luz que vem do espaço, aí eu tenho uma lente. Essa luz que vem do espaço, essa lente, ela faz esse processo aqui, ó, de convergir para um determinado ponto. Aqui tem uma outra lente que vai e joga no seu olho, tá ok? Então, essa distância entre o foco e a lente, a gente chama de distância focal, tá certo? No caso do espelho, por exemplo, na realidade é como se você imaginasse uma esfera, né? É como se fosse, porque aquilo é uma parábola, mas imagina que fosse uma esfera e que você cortasse um determinado pedaço dela ali, um canto, fizesse uma seção, e aquela luz que vem paralela, ela refletiria ali aonde ela junta, seria o raio. Então, essa distância a gente chama de distância focal. Distância focal. Esse número aqui é muito importante. Vamos falar de algumas coisas práticas aqui para vocês. Uma distância focal que a gente chama de curta seria alguma coisa, por exemplo, distâncias focais de lentes de máquinas fotográficas são distâncias focais bem curtas. Então você pode ter distâncias focais de uma lente olho de peixe 8 milímetros, você tem uma lente, por exemplo, se fosse aquela a full frame, né? Você usava 55 milímetros, era a razão 1:1 de fotografia normal, aí 200 milímetros era como se aumentasse 4 vezes. Então até 200 milímetros são normalmente utilizados em máquinas fotográficas. Em telescópios pequenos, você consegue pegar de 300 milímetros em diante até 600, 900 milímetros em geral. Telescópios maiores, ou alguns feitos, tipo um Schmidt-Cassegrain e tal, que tem uma razão focal grande, eu vou explicar para vocês o que é, podem chegar a 2, 3, 4 mil milímetros, 4 metros. Telescópios realmente grandes vão muito além, 10, 15 metros de distância focal. Isso tem uma consequência, eu vou explicar um pouco mais além para vocês, mas é bom vocês terem em mente esses números, mais ou menos, de ordem de grandeza, né? A razão focal nada mais é do que você pegar a distância focal e dividir pela abertura do telescópio, tá certo? Então, quando você faz isso, você tem exatamente
quantos diâmetros, vamos chamar assim, da sua objetiva, etc., cabem dentro dessa distância focal. Essa razão focal, ela é usada muito em fotografia para você, é equivalente à luminosidade. Então, por exemplo, você chega e diz assim, por que uma lente, por exemplo, f2 é muito mais cara do que uma lente f4? Porque uma lente f2, ela tem que ser maior, tá certo? Então, essas lentes são mais caras, são mais difíceis de fazer, e elas, para efeito de máquina fotográfica, elas têm a vantagem que elas recebem uma densidade de luminosidade por unidade de detecção maior, e isso faz com que ela tire exposições mais rápidas para tirar imagens que são equivalentes, tá certo? Então, além de elas tirarem um campo maior, elas tiram mais rápido, né? O campo maior é em função da distância focal lá. Bom, aí o que acontece? Numa razão focal típica de telescópios, como que esse troço funciona? Os telescópios que a gente chama de telescópios mais rápidos são telescópios que são normalmente entre f4 e f6. Esse tipo de telescópio que tem razão focal entre f4 e f6, você tem duas classes. Você tem os refletores newtonianos, né, que são esses dobsonianos e tal, né? Uma das razões porque você tem essa razão focal é porque o tubo tem que ficar pequeno, né? Então você vê um telescópio com um diâmetro de 20 centímetros, se fosse a razão focal 10, ia ter 2 metros de comprimento, ia ser difícil do cara observar. Então, uma das razões é porque ele mantém o tubo pequenininho. E você tem alguns refratores baratos que são feitos também com razão focal pequena. Eu tenho alguns aqui. Esses refratores, eles servem para guiagem, para observação visual, assim, bonita e tal, mas eles têm alguns problemas, porque no caso do refrator, a razão focal curta, ela acentua muito um defeito chamado aberração cromática, que basicamente ele mostra um objeto brilhante todo colorido, quando aquelas cores na realidade não existem, né? Então, quando você está falando de refrator, a gente tem que falar de f8, f10 em diante, para você, mesmo tendo uma lente barata, tipo uma lente acromática, você poder ver os objetos sem aquelas franjas e sem cores espúrias, né? Obviamente que se você tiver dinheiro e for poder comprar um refrator especial que a gente chama de apocromático, esses refratores têm uma correção especial, então você consegue em razão focal f6 uma imagem perfeita, entendeu? Então, só que esses refratores são caríssimos e normalmente o diâmetro deles é pequeno, então o uso deles é para fotografia, o visual não faz alguma diferença, principalmente para estrelas duplas, grandes aumentos e tal, mas eu acho que é mais para fotografia mesmo. Quando você vai agora de razão focal, de f8, f10 é a razão focal usada muito no Schmidt-Cassegrain, nesses telescópios da MIT, da Celestron, de 10 polegadas, 8 polegadas, 12, 14 de diâmetro, eles normalmente são em torno de f10, f11. Os Ritchey-Chrétien normalmente são f8, f7, você com redutor chega até f6. São telescópios para tirar fotografia do céu. E você tem os Maksutov, que são f15 e daí por diante. O que significa isso? São telescópios que têm uma distância focal longuíssima. Agora, em que isso afeta alguns tipos de comportamento? A gente tem que observar então agora como é que a gente calcula um aumento de um telescópio. O aumento de um telescópio nada mais é do que você pegar a distância focal da objetiva e dividir pela distância focal da ocular. Então vamos dar um exemplo aqui. Imagina que a distância focal da objetiva fosse, por exemplo, sei lá, 900 milímetros. E a distância focal da ocular, que é aquele númerozinho que vem na ocular, né, que você compra, fosse 30 milímetros. Isso significa que esse telescópio aumentaria 30 vezes. Tá ok? Então, o que você faz? Dependendo da distância focal do seu telescópio, basta você escolher a ocular que tem os milímetros equivalentes ali e você sabe o aumento que vai dar. Na realidade, o que acontece? Em termos práticos, essa questão do aumento, ela tem dois aspectos relevantes. O primeiro é que ela não tem relevância nenhuma na hora de se comprar um telescópio, como eu já falei em outros filmes. Ou seja,
Se você vai ver um anúncio, vai ver alguma coisa, o sujeito diz quantas vezes o telescópio aumenta, sai fora. Porque, obviamente, o cara não sabe do assunto. Aquilo, se fosse para observação terrestre, aí até faz sentido, porque você vai dizer, não, eu quero observar, sei lá, uma árvore localizada a não sei quantos quilômetros de distância. Aí, quantas vezes o telescópio aumenta, pode ser relevante. Agora, para observação astronômica, isso, o aumento do telescópio realmente não é um indicador de qualidade ou de eficiência. No entanto, alguns pontos são importantes vocês observarem. Quando a gente vai observar um planeta, por exemplo, vai observar a Lua, você pode acreditar que, no primeiro momento, os telescópios maiores dariam uma imagem melhor. Como eu já expliquei também em outros filmes, isso não é realidade na maior parte do tempo. Por um efeito que a gente chama de seeing. É o seguinte, existe uma turbulência na atmosfera, tá certo? Existe uma turbulência. Essa turbulência na atmosfera depende do lugar, obviamente, né? Existem lugares que a turbulência é maior, existem lugares que a turbulência é menor. Normalmente ela é maior no início da noite e muito menor no início da manhã. Essa turbulência, ela causa uma distorção na imagem da estrela que fica sambando, né? Para vocês terem uma ideia de números, aí vamos para dados práticos, né? Um lugar realmente especialmente péssimo para você observar é próximo do mar. Então é muito comum você ver que, assim, os grandes telescópios eles estão em montanhas, não tem nenhum observatório na beira do oceano. Isso aí existia muitos anos atrás, né? Mas hoje em dia você não tem mais. Então já é uma grande desvantagem quem mora perto do mar, que o sim tende a ser pior. Em locais mais altos, sim, tende a ser menor, e quanto mais seco ele tende a ser melhor também. Existem outros aspectos como temperatura, as construções que tem em volta, mas os números práticos disso aí são da seguinte ordem. Aqui em casa o sim é em torno de 2 a 1,5 segundo de arco, dependendo da época do ano. Se tem uma noite muito ruim, é em torno de 3 segundos de arco. Isso significa o quê? Que uma estrela que é um ponto, porque ela está tão longe que a gente veria ela como um ponto minúsculo, ela aparece na realidade como uma bolinha com um ângulo de 3 segundos de grau. E o que é esse 3 segundos de grau? Você tem um círculo com 360 graus, cada grau tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. Então ele equivale a 3 segundos. Se você for no Atacama, se você for naqueles observatórios, o sim lá é sempre menor do que 1 segundo de arco. É 0,8, pode chegar até 0,5. Por que isso é vantajoso? Isso é vantajoso porque você vê os objetos com capacidade, você tem uma capacidade maior de aumento e vê eles com menos embaçado. Então, o que você tem que levar em consideração é que quando você está observando planetas, e esse efeito é um efeito extremamente relevante. A gente consegue fazer alguns truques. Se você pegar uma webcam, mesmo com um telescópio que não é lá grande coisa, e mesmo que a imagem que você esteja olhando não pareça grande coisa, se você filmar aquilo, existem programas que pegam cada frame e vão alinhando e tentam cancelar esses efeitos de turbulência. Isso pode ser feito em planetas porque eles são muito brilhantes, então você consegue filmar. E dependendo da razão que você filma, 30, 60 frames por segundo, 100, 200, sei lá, você consegue cancelar, e por isso que você consegue ver essas fotografias maravilhosas feitas por pessoas com equipamentos modestos. Na realidade, aquilo ali é um truque de você usar um filme e processar, né? Ninguém olha daquele jeito no telescópio, nem num telescópio gigante você não consegue ver daquele jeito. Então aí a questão do aumento, ela então tem que ser vista em astronomia muito mais no sentido de o que você quer. Aumentos grandes, eles são usados para algumas poucas coisas. Por exemplo, para observar planetas, porque os planetas são muito pequenininhos no céu. Então você precisa de aumentos maiores para observá-los com um tamanho um pouco maior. Você tem estrelas duplas, né? Uma estrela que gira em torno da outra, muitas, a maioria delas estão tão próximas que realmente você precisa ter um equipamento que consiga separar essas coisas, precisa de um aumento muito grande para isso. Bom, aí entra um outro fator aqui,
que é importante de considerar para vocês, que é a magnitude limite, a magnitude dos objetos externos e a separação entre as estrelas. Vamos começar pela separação, porque eu comentei a respeito da separação de estrelas duplas. A separação de um telescópio, ela tem uma fórmula, eu não me recordo direito, mas vocês podem pegar na internet, é alguma coisa tipo 110 dividido por D, sendo D o diâmetro em milímetros. Esse número significa que se você tiver um telescópio com 10 centímetros de diâmetro, ele seria capaz de distinguir duas estrelas que estão separadas apenas 1 segundo de arco entre uma e outra. Bom, isso é teórico, né? Porque na prática, quando você vai botar o seu telescópio lá, você não vai observar dessa forma, por algumas razões. Primeiro que você pode ter uma turbulência muito grande. Segundo que a qualidade ótica do seu telescópio pode ser deficiente. Então quando ele está trabalhando no limite, na realidade ele fica um borrão. Por isso quando você pega um apocromático desse, um refrator apocromático é muito caro, você aumenta muito ele e você vê aquelas bolinhas de difração e tal perfeitas. Isso, a qualidade do telescópio influencia nisso, né? Então essa questão da separação, dependendo, então como é que você especificaria? Eu quero observar estrelas duplas, é uma coisa que eu me divirto. Então você simplesmente pegaria e veria qual é o tipo de diâmetro que você precisaria, porque basicamente é o diâmetro, e a qualidade ótica da lente. Então, no caso dos refletores, você teria um outro problema que eu vou explicar um pouco mais além, que se chama obstrução, mas é mais ou menos dessa ordem. Então qualquer telescópiozinho aí de 15, 20 centímetros é suficiente para você separar a grande maioria das estrelas duplas que são conhecidas aí, que a gente observa no céu. Com relação à magnitude limite, aí tem muita coisa para ser contada. Isso é uma das coisas que os livros normalmente não explicam e que fica confuso para todo mundo. Porque qual é a ideia da magnitude? A ideia da magnitude é uma medida de brilho da estrela ou do objeto que você está querendo observar, de tal forma que cada telescópio teria visualmente uma magnitude limite, que é função basicamente do diâmetro da lente, tá certo? Então um telescópio de qualidade ótica sofrível ou um apocromático, a diferença do que eles vão poder ver em termos de brilho de uma estrela vai ser muito pequena se você estiver preocupado apenas com o brilho da estrela, tá certo? Dado que eles teriam a mesma distância focal, etc, né? Então, o que acontece? A magnitude limite você consegue em função de duas coisas. Primeiro, a gente vive hoje em ambientes de poluição luminosa escandalosos, né? Isso aí é mais decorrente da ignorância, né? Não é má fé. É ignorância no sentido amplo da palavra, né? Porque a ignorância não só no sentido de que você está tirando uma experiência da população que é muito importante, que é conhecer o céu, o universo, né? Realmente, não num computador. E segundo, que é um desperdício de energia enorme, ou seja, o sujeito está gastando dinheiro para nada. Então quando ele pega uma lâmpada e põe essa lâmpada e alguma parte da lâmpada está iluminando o céu, obviamente não é esse o objetivo da pessoa, então ela está gastando dinheiro à toa. Então a explicação disso é basicamente ignorância, né? Então, porque economicamente não faz sentido. Se fizesse a gente podia até dizer que o sujeito tem algum interesse, mas isso aí normalmente é ignorância mesmo, e a gente vê nas ruas, né? Aqui mesmo, aqui onde eu moro, assim, é um negócio escandaloso, porque o sujeito põe uma iluminação de rua que é inclinada assim, ó. Então além de iluminar embaixo, ilumina o céu, ilumina tudo, quer dizer, é um desperdício, mas isso aqui é um processo de conscientização que é meio demorado, né? Porque o nível educacional aqui no Brasil é muito baixo e você imagina, esse pessoal que projeta isso aqui é engenheiro que nem eu e não tem condição. Então, bom, então, voltando aqui à questão da magnitude limite, ela é muito função do lugar que você mora. A primeira coisa que você tem que fazer é olhar o céu à noite, tá certo? Tipo, sei lá, 9, 10 horas da noite, pegar uma carta celeste e ver a magnitude que você consegue ver, até que magnitude que você conseguiria observar. Vamos imaginar que você consegue ver no limite do seu olho lá uma estrela de magnitude 5. Tá certo? Normalmente as tabelas que mostram a magnitude limite de um telescópio consideram que você está num ambiente escuro, que você observa até magnitude 6,5. Então,
O fato de você estar num lugar que você observa até magnitude 5 significa que tem 1,5 magnitude que já é roubada por você pela poluição luminosa. Então um telescópio, por exemplo, de 10 centímetros de diâmetro, ele seria capaz de pegar até magnitude 11,5 mais ou menos. Se você tiver num lugar de magnitude visual 5, ele vai cair para 10. Bom, essa coisa também não é linear, porque a magnitude é exponencial, né? Então, por exemplo, cada magnitude é 2,5 vezes mais fraca do que a seguinte. Então, obviamente, que essa relação não é linear, ela é exponencial, tá ok? Então, na realidade, se você pegar um telescópio de 10 centímetros e vai magnitude 11,5, para magnitude 15 você já precisaria de um telescópio de 40 centímetros, 35 centímetros de diâmetro. Então essa relação é tal que a cada magnitude que você avança, o telescópio tem que ser muito maior, tá certo? Bom, isso mostra para vocês, por exemplo, a dificuldade de você ver um planeta como Plutão, ex-planeta, né? Um transneptuniano como Plutão. Plutão tem magnitude em torno, depende de onde a posição que ele está, mas hoje em dia está em torno de 13,9, 14. Quer dizer, para ver um troço desse, você tem que ter um telescópio de 35 centímetros em diante e ver no lugar escuro. Se não, olhando com o olho, não dá não, é impossível. A maioria dos asteroides que você consegue observar com telescópio estão entre magnitude 8, 9, 10, 11, 12. Então você consegue ver muitos asteroides até magnitude 12, 11. Então é uma coisa que é fácil de observar com telescópios pequenos, alguns dos principais asteroides, né? Então se você olhar ele num dia e esperar 2 dias e olhar de novo, você vai ver que ele andou, né, no céu. Bom, agora tem um negócio importante aqui que a gente chama de magnitude de objetos extensos, porque uma das frustrações que as pessoas têm é que elas chegam, olham os catálogos e veem assim, magnitude da galáxia de Andrômeda, 3,5. Bom, se a magnitude da galáxia Andrômeda é 3,5, eu tenho um telescópio que pega 10, eu vou ver isso na maior facilidade, né? Não é assim que funciona. Na realidade, os astrônomos eles usam uma informação de densidade. É como se fosse uma magnitude que eles chamam de magnitude integrada. Como é que a gente pode fazer isso para vocês entenderem o truque? Imagina, por exemplo, que você está olhando num telescópio uma estrela de magnitude 3, que é bem visível a olho nu, mesmo na cidade. Você está olhando no telescópio e vê aquela estrela. Agora faz o seguinte, tira aquela estrela de foco, vai tirando ela de foco, e você vai vendo que ela vai parecendo uma bola cada vez mais fraquinha, não é isso? Então imagina agora que essa bola está do tamanho do visual na lente do objeto que você vai observar. Essa é a magnitude que eles chamam de magnitude 3. Então ele pega essa luz que é espalhada numa área grande, tá certo? E aí fica fraquinha. E chama disso de um objeto de terceira magnitude. Por isso é que você vai ficar que nem um louco procurando observar, por exemplo, a nebulosa do Caranguejo. Você vai tentar observar algumas galáxias que nem um doido e não vai conseguir, vai pensar que o telescópio está defeituoso, que você está meio cego, mas o problema é de outra ordem. O problema é que eles não explicam direito esse negócio, a magnitude é colocada de uma forma que engana a pessoa, um leigo, né? Porque aquela magnitude não tem relação nenhuma com a capacidade de você ver o objeto, no caso desses objetos extensos. Então, então a primeira coisa que você tem que fazer é que quando você observar a magnitude de um objeto extenso como uma nebulosa, uma galáxia, você tem que desconfiar muito, porque na maioria dos casos, alguns poucos não, mas na maioria esmagadora dos casos o objeto é muito mais fraco do que a magnitude está dizendo que ele é. Então, para você observar uma galáxia de 10ª magnitude, você não vai conseguir fazer isso com um refrator de 60 milímetros ou 70 milímetros, como o número parecia que permitiria. Você, para ver uma galáxia de 10ª magnitude, você vai precisar de um telescópio de 15 centímetros, pelo menos, 20 talvez. Então, e esse caso varia de cada caso, porque tem objetos que são muito extensos, né? Então, por exemplo, a magnitude da nebulosa de Magalhães, se eu não me engano, é meio. Quer dizer, meio é um brilho quase que nem Sirius.
E você pode olhar numa cidade, você não vai ver no Vênus de Magalhães coisa nenhuma. Você, para ver, você vai ter que ir para o meio de um mato aí, que aí você vai ver aquela mancha assim. Ué, por que aquela mancha tem magnitude 0, porque se você pegasse aquilo, imaginasse uma estrela fora do foco e trouxesse ela no foco, aquilo seria equivalente a uma estrela de magnitude meia. Então, preste atenção que alguns objetos são mais fáceis de você acreditar na magnitude, tipo nebulosas planetárias. Agora, objetos extensos, mesmo planetárias extensas, quando são objetos extensos no céu, que você vai olhar no telescópio, eles têm um tamanho, normalmente aquela magnitude ali, ela engana você, tá certo? Bom, eu queria comentar aqui agora sobre o Hyperstar, né? Hyperstar. Esse equipamento é o seguinte: você tem o Schmidt-Cassegrain, principalmente os da Celestron, alguns da MIDI, mas eles têm razão focal f10. Mas são telescópios de uso geral muito bons. Uma empresa chamada Starizona, lá no Arizona, né, nos Estados Unidos, ela desenvolveu uma lente que transforma a razão focal desse telescópio de f10 para f2, f1.9, ou seja, vira um telescópio incrivelmente luminoso ou rápido. E isso gera uma série de confusões, inclusive seja na internet, os caras não entendem direito como é que funciona. Então o que eu vou falar para vocês aqui é um negócio que é muito fácil de ser testado, mas que é difícil das pessoas entenderem como é que isso funciona. A primeira ilusão que o sujeito tem quando compra um telescópio de razão focal diferente é que ele vai ver mais brilhante, então ele vai ver mais estrelas ou mais luz ou alguma coisa assim. Bom, infelizmente isso não é verdade. Não tem nenhum substituto ao diâmetro do telescópio. A quantidade de luz que você vê é o que ela passa no diâmetro do telescópio e ponto final. Então é o seguinte, não tem mágica aí. A razão focal, ela mexe, ela é capaz de mexer na escala do que você está observando. Então, o que significa isso? Significa que se eu estiver olhando, por exemplo, a galáxia de Andrômeda, então vamos botar aqui como se fosse um campo, né, de duas lentes, né, tá certo? Então, se eu tiver uma lente de distância focal maior, né, a ocular, então vou imaginar que essa aqui tem vou botar aqui F2 e aqui F10, tá? Na F10, o campo que eu vou observar é muito maior, a galáxia vai ficar desse tamanho assim, ó. Na F2 ela vai ficar desse tamanho assim, ó, 5 vezes menor. Então, o que acontece? Na realidade, eu vou ver eu vou imaginar que eu tenho essa estrela, essa e essa. Eu vou ver aqui assim, ó, um pontinho, 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 e vou ver umas outras aqui em volta, que essa aqui não consegue porque está fora do campo. Então, o efeito principal que você tem, quando você usa uma razão focal diferente, é na escala da imagem. Ou seja, isso é como se aumentasse o aumento. É a mesma coisa que você trocar isso por oculares diferentes se a gente estiver falando do visual. Tá ok? De fato, o que é estranho aqui, mas é real, é que aqui a gente consegue ver coisas que aqui a gente não consegue. Então, por exemplo, se essa estrela aqui tiver uma estrela bem fraquinha aqui ela não aparece. Por quê? Bom, existem várias razões. Uma das razões é que, justamente porque, vamos chamar assim, a quantidade de luz do fundo do céu, né, a poluição luminosa que vem, ela é a mesma. Só que quando eu aumento muito aqui, isso aqui fica mais escuro, porque a quantidade de luz que vem é menor, tá certo? Nesse caso aqui, a quantidade de luz que vem, ela é maior, né? Então o que acontece? Essa imagem fica mais brilhante. Quando você olha no telescópio, o fundo do céu fica esbranquiçado. Enquanto você olha aqui, o fundo fica escuro. Por causa disso aqui, essa estrelinha aqui é mais fácil de detectar em F10 do que em F2. Então, se você estiver procurando observar algum objeto no limite da observação, o melhor é você usar razões focais longas ou aumentos grandes. Tá certo? Essa é a ideia do negócio. Então, existe uma... Aí vem umas afirmações que são equivocadas e que você pode encontrar nos sites e tal, mas não é verdade. E você pode encontrar no site da Starizona e as pessoas repetem isso até cansar. Eu já expliquei isso na internet 600 vezes, eu estou cansado de explicar. E ainda tem gente que ainda discute que não é. E é uma coisa super fácil de testar. É o seguinte, o argumento é que você tiraria uma exposição que demoraria, por exemplo, 10 minutos aqui, você consegue tirar no Hyperstar em 30 segundos.
Isso leva a crer, a um leigo, que se eu pegar um hiperstar, tirar uma foto em 30 segundos, ela vai mostrar o mesmo número de estrelas que esse cara só mostraria em 10 minutos. Tá certo? Isso não é verdade. Na realidade, a diferença não é no tempo, a diferença é na escala. Então, o que esse telescópio vai mostrar em 10 minutos é exatamente o que esse cara vai mostrar em 10 minutos, porque isso é o diâmetro do telescópio, é um abraço, não tem jeito. A diferença que tem é na escala. Esse aqui, com uma razão focal muito longa, o campo, por exemplo, a imagem que você vai ter do CCD é como se fosse um zoom do objeto. Enquanto a outra aqui, ela tira uma imagem que tem muito mais coisa além daquele objeto, tá certo? Então ela permite que você tire uma imagem muito maior. Então o correto aqui não é dizer que em 30 segundos você faz aqui o que faz em 10 minutos. O correto seria dizer o seguinte: para eu cobrir esse espaço que está aqui, eu tinha que tirar essa fotografia de 30 segundos N vezes, tá certo? Que ocuparia aquele espaço grandão que daria isso aqui. Por que que isso na realidade não tem relevância? Porque quando a gente está falando em CCD, é muito importante, como eu já expliquei em outros filmes aí, que você faça um matching entre o tamanho o pixel que vai ser visto e o tamanho da estrela que aparece. Então, na realidade, se você usa um hiperstar, ele é bom para fotografias em wide field ou com CCDs que tem um tamanho de pixel muito pequenininho. Mas fora isso, você não consegue ver mais. Então, assim, o que você vai conseguir ver é função do diâmetro do seu telescópio e do tempo de exposição. Ou se for do visual, é do diâmetro do telescópio. Não tem conversa fiada e tudo que vocês virem na internet que parece que o cara está dizendo que consegue ver mais e ele não alterou o diâmetro do telescópio, tá errado, tá certo? Então é o seguinte, o diâmetro do telescópio é realmente a informação mais relevante. Existe um aspecto aqui que vale a pena mencionar para vocês e que acontece muito em telescópios refletores, e aí gera um outro mito na internet, que é o seguinte: os telescópios refletores, a maioria dos desenhos deles, né, alguns não, mas são mais difíceis da gente achar, elas têm uma obstrução. O que significa isso? Por exemplo, se eu pegar aqui, eu tenho aqui um telescópio aqui, eu tenho um paraboloide, né, que é a objetivo do telescópio refletor, e aí o que acontece? Eu aqui tenho o que a gente chama de spider, aranha, né, tem uma aranha aqui, onde eu tenho um outro espelhinho aqui, tá certo? Ó, inclinado aqui 45 graus, que vai pegar essa luz aqui, ó, e vai jogar para cá onde eu ponho a minha ocular, tá certo? Esse aqui é um newtoniano, esse tipo de telescópio a gente chama de newtoniano. Observa que a luz vem por aqui, só que ela não passa aqui, né? Porque aonde fica o spider ali, o secundário, a luz não passa, então existe uma obstrução. Visto de cima seria como? Seria como se eu tivesse aqui um diâmetro aqui, e esse meio aqui fosse preto, ó, porque tem um troço ocupando aqui no meio. Isso também acontece com telescópios Schmidt-Cassegrain, Max-Utov e assim por diante. Ritchie-Chrétien. E aí você observa isso aqui, e aí tem muita coisa na internet que diz assim, bom, quais são os efeitos reais que isso tem nas imagens, na qualidade do telescópio. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que é muito menos do que as pessoas pensam. Assim, quando a gente vê um troço horroroso desse aqui no meio, a primeira sensação que você tem é que isso aqui deve provocar uma catástrofe na visualização. Bom, isso não é verdade. Para vocês terem uma ideia, até telescópios com obstrução que são absurdas, tipo um Ritchie-Chrétien, que chega a 50%, ou seja, esse troço aqui chega a 50% do tamanho, né? Mesmo esses telescópios, eles fazem imagens excelentes, são hiperboloides lá e tal. Então, é o seguinte, qual que é a principal diferença? A principal diferença é que quando você tem uma obstrução no telescópio, você cria alguns problemas no contraste e na separação entre objetos que estão próximos, por exemplo, estrelas duplas. Ou você observar detalhes na superfície de planetas. Então, por causa dessa distorção que você tem leve, a qualidade não fica tão perfeita quanto seria num refrator, num apocromático ou alguma coisa assim. Mas, assim, não tem mágica isso. Então, se vocês estão imaginando que um telescópio de 30 centímetros com obstrução central, ele vai ser pior do que um apocromático de 5 centímetros, de 7 centímetros, não vai acontecer.
Então é o seguinte, com todos os problemas, você vai ter problemas de outra natureza, tipo sim, turbulência, etc. Mas, assim, se você tiver, como eu já tive a oportunidade de ver aqui, então aqui, assim, eu tenho uma coisa prática. Eu tenho o apocromático, tenho o refletor OSCT. Então se eu pegar um Schmidt Cassegrain de 10 polegadas, 25 centímetros, você observar de manhã um planeta sem turbulência, a imagem é perfeita. A imagem é perfeita. Você, assim, não tem o que dizer. A imagem é brilhante e perfeita. Como ela é brilhante, você consegue aumentos maiores. Então, um apocromático, como o diâmetro é muito pequeno, você só consegue objetos para observação visual, os planetas ficam pequenos. Se você aumentar muito, ele vai ficar muito escuro. Aí você não consegue detectar muita coisa. Então, assim, depende das circunstâncias. Os telescópios de diâmetro menor, eles são muito bons, eles são muito precisos para tirar fotografia de campo wide field, esse tipo de coisa é muito interessante, porque é prático de carregar, é um telescópio pequenininho e tal. Agora, os telescópios grandes, por definição, o cara é grande, ele vai fazer em geral as coisas melhor, dependendo se você tem condições de tempo e ambientes melhores, ele realmente vai ser imbatível, né? Então, essa obstrução aqui, ela tem efeitos muito menores do que as pessoas falam, tá certo? E o que você tem que levar em consideração também aqui? Você tem que levar em consideração que a qualidade, então vamos falar um pouco aqui dos refletores. Por quê? Porque se eu falar de refrator, o refrator ele já vem de fábrica meio ajustável, todos os refratores, então não tem muito o que o cara fazer não, é aquilo que está ali. Agora o refletor ele é diferente. O refletor ele tem muitos ajustes, então é muito importante no refletor que observa que quando a gente está falando de um refrator, normalmente o tubo aqui, né, que com a lente aqui, ele já está alinhado de fábrica. Então você não precisa se preocupar com o alinhamento. Mas no refletor não. Como o formato do refletor é tal que você tem que ter aquele alinhamento, como eu botei aqui, então tem o espelho, né, aqui ó, tá ok? Tem aqui o spider, né? E aí o que acontece? Esse raio bem paralelo aqui, se esse espelho estiver posicionado de um jeito que esse troço vai para o lado aqui, ele provoca distorções, entendeu? Ou se essa coisa aqui tá num ângulo ruim. Então, você tem um procedimento que a gente chama de colimação, que é o ajuste dos eixos ópticos para a imagem ficar perfeita. Então, o que você observa é o seguinte, é que toda vez que vem um cara e diz assim, ah não, porque pô, aquele SCT é uma porcaria, não, porque aquele refletor, a imagem era muito ruim, é muito melhor o meu telescópiozinho aqui de 5 centímetros. A maior parte das vezes, se isso for verdade, acontece por duas razões. A primeira é por causa da turbulência. Como eu falei, telescópios pequenos, eles detectam menos a turbulência, então a imagem parece que é melhor, tá certo? Você pode fazer um truque, eu já falei de outras vezes, que é pegar o seu super telescópio e botar uma coisa na frente com um buraquinho pequeno. Você vai ver que a imagem vai ficar quase igual aquele outro telescópio muito legal que o sujeito tem do lado. Simplesmente você está tirando o diâmetro do telescópio e com isso você está diminuindo a resolução dele e fazendo com que a imagem fique menos afetada pela turbulência, né? Então, quando uma coisa que é importante é você ajustar todos os telescópios de Tikretin, SCT, né, Schmidt Cassegrain ou refletores newtonianos, você ajustar a parte óptica deles, que a gente chama de colimação. Uns são mais difíceis, outros mais fáceis de fazer. A internet está cheio de explicações de como é feito isso, mas se você tiver um telescópio perfeitamente alinhado, um refletor feito newtoniano, feito em casa desse aí, você compra o espelho, ele vai dar imagens basicamente perfeitas. Você não tem aberração cromática, se a especificação dele for correta, vai dar imagens perfeitas. Bom, um outro ponto adicional, a questão dos Maksutov, é muito frequente o sujeito aparecer com aqueles telescópios da mídia ETX, né, 90, os Maksutov e tal. São telescópios de qualidade óptica muito boa. O problema deles é que a razão focal deles é muito longa. Então são razões focais superiores a f12, f13, f15. Isso significa o quê? Que esses telescópios são necessariamente escuros. Por quê? Porque o diâmetro dele é muito pequenininho em relação à distância focal. Então, o campo dele vai ser um campo estreitinho. Qualquer lentezinha que você botar vai dar um aumento enorme. O fundo dele vai ficar pretão, né? Vai ficar mais preto do que um outro. Uma das razões é porque ele tem uma razão focal muito maior, né?
E o que acontece? Então, para você, esse tipo de telescópio ele vai ser legal para você ver coisas brilhantes. Você quer ver a Lua? Você quer ver planetas brilhantes? Saturno, Júpiter, Marte? Esses planetas, com esses telescópios tipo Maksutov, eles vão aparecer muito bem, tá certo? Então, as imagens vão ser excelentes, você não precisa de grandes calibrações, nada disso. Você conseguiria imagens equivalentes no newtoniano, só que para isso você precisaria de um ajuste muito preciso do equipamento, né? E dependendo das condições, assim, tem pessoas que percebem mais, pessoas que percebem menos. Eu mexo com isso há muito tempo, sinceramente, eu diria para vocês assim, eu acho que são telescópios de especialidade. Se você é um cara que o teu negócio é só isso, aí eles são telescópios excelentes. Agora, se você quer a astronomia como algo mais diletante, observar o universo, ter chance de ver qualquer coisa, eu não indicaria esse tipo de telescópio. Ele seria um segundo, terceiro, quinto telescópio, sei lá, porque eles são telescópios para observação muito específica. Então, eu acredito que com essas explicações aí eu possa ter auxiliado vocês a entender em termos de especificação, quando você lê e tal, um anúncio e tal, o que é relevante num telescópio você verificar ou não. Resumindo, o que você tem que verificar é o diâmetro do telescópio, é a coisa mais importante. A razão focal é a segunda coisa importante. Com a razão focal você tem uma ideia do tamanho do campo, se vai ficar escuro, se vai ficar claro, etc. Agora, dependendo do objetivo que você tem, você vai poder definir o equipamento que seria melhor.